Maria Alice Setúbal tem 63 anos. É graduada em Ciências Sociais pela USP e doutora em Psicologia da Educação pela PUC. Maria Alice é conhecida pelo apelido de Neca e filha de Olavo Setúbal, que morreu em 2008. Olavo Setúbal foi prefeito nomeado de São Paulo nos anos 70. A família Setúbal é uma das principais controladoras do Banco Itaú. Neca é irmã de Roberto Setúbal, atual presidente do banco. Neca preside duas ONGs, o CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, considerado uma referência na produção de material didático. A outra instituição é a Fundação Tide Azevedo Setúbal, que oferece cursos e projetos culturais na Zona Leste de São Paulo. Neca Setúbal ganhou o prêmio Jabuti em 2005 com a obra Terra Paulista. Entrou na política em 2009, quando participou da campanha presidencial de Marina Silva, então filiada ao PV. Depois, ajudou na criação da Rede Sustentabilidade, grupo político vinculado a Marina Silva. Pela rede, Neca coordenou o programa de governo de Eduardo Campos e Marina Silva. É um dos quadros mais próximos da atual candidata a presidente da República pelo PSB em 2014. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada no estúdio do Grupo Folha em Brasília. Entrevistada desta edição do Poder e Política é Maria Alice Setúbal, a Neca Setúbal, que é coordenadora do programa de governo do PSB e da Rede nesta eleição presidencial de 2014. Olá, Neca, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bom. Neca, Marina Silva foi confirmada candidata aí do PSB, agora a presidente, nesta quarta-feira, 7 dias depois da morte trágica de Eduardo Campos. Como você sintetizaria esse momento aí, essa semana pela qual passou o PSB e a Rede até chegar na escolha formal de Marina Silva? Bom, Fernando, certamente foi das semanas mais intensas que nós vivemos e que eu pessoalmente vivi, acho que em toda a minha vida, né? Acho que desde a notícia, eu estava na casa da Marina, tinha participado do Fórum Exame, aí do Fórum eu saí para a casa dela, porque a gente tinha uma reunião lá de coordenação. Uhum. E, enfim, esse baque, essa notícia trágica, acho que todos nós, a imprensa divulgou isso amplamente, mas foi muito impactante. Claro que a gente não quer comparar com as pessoas do PSB, mas a convivência com o Eduardo durante todo esse tempo tinha sido muito intensa também, para quem estava próximo na campanha, né? Então nós aprendemos a gostar muito do Eduardo, quer dizer, a respeitar, admirar. Eu acho que tem vários depoimentos ao longo desses 10 meses de pessoas que, quando a Marina fez esse gesto, entrou nessa coligação, pessoas ligadas a ela que tinham se afastado e que aos poucos, vendo o Eduardo, convivendo com o Eduardo, começaram a chegar mais próximo. Então, e especialmente a Marina ficou completamente derrubada nesse momento, né? Por conta de tudo, mas pela relação que ela tinha construído com o Eduardo, que apesar de toda a imprensa colocar muitas intrigas, e as pessoas que me perguntavam, eu sempre falava, acho que tem diferenças especialmente das equipes locais, como nós estávamos conversando, mas ela e o Eduardo têm uma sintonia impressionante, era incrível a sintonia dos dois, tem uma complementaridade e um respeito, uma admiração que era muito grande. Então, como todo o Brasil, né, mas foi um impacto muito grande. E até a gente, dos 2, 3 primeiros dias, acho que de imobilização realmente, de luto, de estar muito impactado. A impressão que a gente teve na reunião desta quarta-feira em Brasília, quando foi formalizado ali que Marina Silva seria candidata a presidente pelo PSB, é que houve alguns momentos de tensão entre os grupos do PSB e da Rede. Houve tensão?
Eu acho que a rede, nesta decisão da candidatura da Marina e do vice, a rede ficou absolutamente... Nós não demos entrevista, nós ficamos recolhidos, porque foi orientação da Marina, a Marina ficou completamente recolhida. Então, eu acho que talvez tenha havido tensão interna do PSB, de grupos, mas a gente também, eu especialmente, que não sou tão ligada às questões partidárias, né, não acompanho isso, não sei dizer, mas da rede nenhuma no sentido que nós nos recolhemos, ficamos na espera. Obviamente a gente achava que isso iria acontecer, a Marina seria candidata, ela não teria como não ser, né? E a gente também acreditava que o PSB não tinha como não lançá-la como candidata. Era uma questão que não tinha para nenhum dos dois lados, tinha uma saída, né? E no plano ali dos assessores, coordenadores de campanha, houve a nomeação de Walter Feldman como coordenador agora da campanha, por Marina, pela rede. Antes era Carlos Siqueira, que havia sido nomeado por Eduardo Campos. Nesse ponto específico, houve uma certa tensão? O Carlos Siqueira é muito ligado ao Eduardo, né? Muito. Acho que desde sempre ele já era ligado ao Miguel Arraes, então acho que ele está muito sensibilizado ainda, enfim, como todos, mas talvez ele mais ainda, né? E houve um certo desentendimento dele em relação ao desejo da Marina tê-lo como coordenadora. A Marina quer ter como coordenadora, a Marina sempre teve uma relação muito próxima ao Carlos Siqueira, né? E a mudança do Basileu para o Walter Feldman é porque agora, como a campanha tem um novo CNPJ, a coordenação financeira precisa estar ligado com a Marina, porque ela será responsável, junto com o PSB, logicamente, mas por responder pelo financeiro, pelas contas da campanha, né? Então, alguém tem que assinar. E aí, no caso, vai ser o Basileu, que é a pessoa de confiança total da Marina, né? Entendi. A propósito sobre doações de campanha, não estava muito claro antes do acontecimento aí da morte de Eduardo Campos que a coligação aceitaria doações de qualquer tipo de empresa. No caso da rede, Marina Silva sempre disse que não gostaria de receber doações de empresas ligadas ao setor de agrotóxicos, bebidas alcoólicas, armamentos, entre outras. Isso é uma mudança prática que vai ocorrer e isso causa algum prejuízo para a campanha? Olha, eu não sei te dizer, não sei responder, porque isso ainda não foi discutido, mas eu acredito que em 2010 a Marina não recebeu doações da indústria do tabaco e de armas. Agora, isso obviamente com o Eduardo teve outra conotação. Eu não sei te responder, eu acredito que não, porque acho que a campanha já recebeu de bebida alcoólica. Não sei se agrotóxico talvez tenha alguma restrição, mas eu não sei. Eu acredito que não terá de bebida alcoólica. Entendi. Não terá a partir de agora? Mesmo não, a partir... restrição. Eu acho que não. Acho que não terá restrição à bebida alcoólica também, mas eu não tenho certeza. Estou afirmando isso não foi discutido ainda. No caso de tabaco, por exemplo, se houve alguma doação, como é que seria tratado na tua avaliação? Aí já foi, né? Porque agora vai zerar tudo e vai começar de novo, né? Isso que eu entendi. É outro CNPJ. Entendi. E se já foi, aí não tem... Entendi. Queria falar um pouco de programa de campanha. Que é a tua área, que junto com Maurício Randes, que foi indicado pelo PSB, vocês dois ajudaram a dar forma ao programa de campanha da coligação. Aqui mesmo, neste programa, Marina Silva falou muito sobre vários aspectos de como ela pensava que deveria ser um programa de governo para o Brasil. Ela falou, por exemplo, que no caso de legalização do aborto e descriminalização da maconha, talvez para ela fosse conveniente fazer um plebiscito a respeito desse tema. Como esse assunto é tratado no programa agora, deste ano? Olha, o programa não entra em nenhuma desses dois temas. Nós temos
um tópico sobre política de drogas, de drogadição, dentro da área de saúde, porque a gente acredita que não é um tema de segurança, mas é um tema de saúde. Obviamente que existe uma relação de droga com segurança, mas no programa ele está dentro da área de saúde e muito mais no termos de prevenção, de recuperação, né? E não entramos na questão da descriminalização da maconha, nem a favor nem contra, mas ambos os candidatos, tanto Eduardo, né, candidatos naquele momento, como Marina, se posicionaram como contra, né? E em relação ao aborto, nós temos no programa um eixo que trata das questões de cidadania e identidades, onde o foco desse eixo é a questão dos direitos humanos. Então, nós vamos tratar de todas essas questões relativas às mulheres, relativas à saúde LGBT, em termos de direitos humanos. Então, nós também não vamos entrar especificamente nessa questão. Mas, como a gente brinca, ninguém é a favor do aborto, né? A gente é a favor de dar suporte às mulheres nessa situação. E tanto Marina como Eduardo já haviam se pronunciado sobre isso. Então, assim, temas como, por exemplo, drogas e aborto serão tratados nesse capítulo de direitos humanos, é isso? Tá, drogas está dentro de saúde, que é um outro capítulo. E a questão de aborto, ela não é especificamente tratada, né, mas ela é... Mencionada? Não é mencionada, nós não mencionamos esse tema, entendeu? Mas ela está tratado, todas as questões que envolvem mulheres e apoio às mulheres e contra a violência. Não haverá nenhuma menção a mulheres que, por eventualidade, tenham praticado aborto e tem que receber um apoio do Estado para um tratamento? Tem alguma coisa assim? Eu acho que isso sim, isso sim. Isso está mencionado? Isso está mencionado. Entendi. Que devem... Nesse caso, que o SUS deve atender em todas as condições para as mulheres. E drogas, no caso, é o tratamento, o foco é no tratamento daqueles que são dependentes. No tratamento e na prevenção, exatamente. A sua posição pessoal sobre esses dois temas, se eu entendo, é mais liberal do que era a de Eduardo, do que a de Marina. Em relação ao aborto, eu sou a favor. Eu acho que é um direito às mulheres, eu acho que isso deveria ser liberado. Mas em relação às drogas, eu vou te dizer que eu não tenho uma posição. Eu acho muito complexo, muito. Eu já morei um tempo na Colômbia. Nossa, então é outro caso, mas enfim, eu tive muito contato lá nesse tempo. Eu acho muito complexo, eu precisaria estudar um pouco, né? Eu não tenho uma posição. O Eduardo Campos falou várias vezes nas entrevistas sobre economia meta de inflação, que é um tema muito importante para um país como o Brasil. E falava que ao longo de 4 anos ele perseguiria a redução dessa meta para que em 2019 o Brasil pudesse assumir uma meta de inflação menor de 3% ao ano. Isso vai estar explicitado no programa? Tá. É dessa forma? Dessa forma, exatamente. Que ele quer que a meta de inflação vai para o centro, vai para 4,5% e depois, ao longo dos governos de 4 anos, chegar a 3%. Isso está explicitado. E a dúvida que existe em relação a isso, os economistas mais ortodoxos e também alguns do governo dizem o seguinte: para reduzir a inflação ao longo de 4 anos nesse nível, seria necessário aumentar juros e produzir desemprego no país. Esse tema é tratado no programa? Não dessa forma, não vai dizer, né, eu acho que não existe, vou aumentar juros, né, acho que nenhum programa vai colocar dessa forma, mas eu acho que é interessante a gente pensar que, pensando no Eduardo, tá? Obviamente, o capítulo de economia, ele tem um olhar do Eduardo nessas questões macro muito grande, que se combina com dentro do capítulo com uma parte que é a gestão de recursos naturais, né? Então, busca esse diálogo todo da questão do desenvolvimento sustentável. Mas o Eduardo tinha, como vocês sabem, muito presente um compromisso com o social, com a justiça social, né? Então, realmente, eu acho que ele, ao mesmo tempo que enfatizava toda essa questão da gestão, e ele era um economista e entendia muito desse tema, né?
ele nunca perdia de vista todo o compromisso dele com a questão social, com a justiça social, reforma agrária e tudo isso. Então, ele se dizia mesmo que ele ia conseguir compor essa questão de trazer a inflação, de ter uma responsabilidade fiscal. No programa tem o que ele falou já havia falado do Conselho de Fiscalização, de ter um Conselho de Fiscalização, ao mesmo tempo que ele ia estar preocupado com a questão do salário mínimo, do emprego, enfim. E Marina, como o programa já está pronto, enfim, concordava com todos esses pontos e vai assumi-los todos agora. Vai assumir todos os programas. Talvez ela tinha se posicionado em alguns pontos de uma forma diferente do que Eduardo. No caso, por exemplo, de Banco Central, né? Pois é. Isso é um tema que ela, pessoalmente, achava que não era necessário ter uma autonomia formal do Banco Central, embora, vamos dizer, o conteúdo dos dois é o mesmo, porque ela acredita da importância da autonomia do Banco Central. E ela não achava que precisaria de uma lei para dar mais autonomia. Para dar mais autonomia. Mas eu acho que são os consensos, como a gente falou, existiam diferenças e o programa ele reflete o que é de consenso. Então, ela, enfim, aceitou isso. Posso entender então que no caso do Banco Central, foi bom que você citou, seria a minha próxima pergunta, como o Eduardo propunha fazer um Banco Central com autonomia, mandatos para o presidente do Banco Central, para os diretores, mandatos não coincidentes, inclusive ele falava, não é como o do presidente da República. Isso tudo está mantido e será assumido pela Marina? Será assumido por Marina. Marina, a declaração dela é que ela vai assumir todos os compromissos do Eduardo. Entendi. E no caso do Banco Central, então, portanto, essa lei que seria proposta. Quer dizer, lógico que a gente ainda nem discutiu nada sobre o programa até agora, que isso não foi possível, esse espaço. Mas, dentro dessa declaração geral, enfim, muitas vezes ela falava, bom, isso não era a minha posição, mas foi a posição do Eduardo e a gente concordou com isso. Então, ela vai assumir essas posições. A autonomia do Banco Central. No caso da inflação, Neca, queria voltar para o aspecto da operacionalidade de trazer a inflação para o centro da meta. Hoje a inflação anual no Brasil é perto de 6,5%, que é o teto da meta. Isso. A meta é 4,5% ao ano. Para trazer para 4,5%, o que todo mundo diz é que seria necessário tomar algumas medidas ortodoxas. O programa explica de alguma forma como, ao longo de 4 anos, isso vai ser possível? Não. Sim, nesse detalhe não, mas vamos dizer, o programa foca alguns pontos muito claros, né? E agora não dá, eu entendo o que você está falando e o programa não explicita como que isso vai acontecer, né? Mas o programa destaca metas da inflação, tripé, enfim, e depois destaca muito fortemente, o que é a declaração do Eduardo, a reforma tributária, né? Então isso... como essa responsabilidade fiscal muito grande e que o Eduardo falava, acho que a Marina vai manter isso também, que nos primeiros meses ele vai entregar no Congresso uma proposta de reforma que vai se dar ao longo do governo Reforma dele. fiscal. Então isso daí será mantido, isso está no programa de governo, tá certo? E várias, dentro disso, né, ele se comprometeu com alguns pontos, que não iria aumentar impostos, mas iria redirecionar os impostos, né, da questão da regressividade. Ele se comprometeu com maior empoderamento dos estados e municípios, então a União realmente repassando recursos de uma forma maior, mais recursos para estados e municípios. No fundo de participação, naquele... No fundo de participação, ele falou de aumentar 2% o repasse, né? Mas eu acho que isso vai perpassar o programa todo, como de os estados e municípios terem um papel muito mais de destaque, mesmo, por exemplo, na educação, né, que é a minha área mais próxima, de você estar repassando o Fundeb, repassando mais recursos para os municípios diretamente,
do que acontece hoje. Porque, então, isso também era um compromisso dele, né? E muito forte dele. Ele falava muito, tem um capítulo, no primeiro capítulo se fala sobre o novo federalismo, né? Isso perpassa todo o programa no sentido desse empoderamento maior para os municípios, mas com receitas maiores, né? Então, de realmente... ele sempre falava também, isso é muito forte na Marina, né, de que ele não quer os municípios com o pires na mão, submissos ao governo federal e, portanto, porque hoje acontece que muitos programas estão em nível federal e, portanto, os municípios acabam ficando submetidos a isso. Agora, para a gente passar um pouco dessa parte econômica, só deixa eu insistir. Como o dinheiro é um bem finito, e os recursos do governo também, e certos programas precisam continuar a ser tocados, e o governo tem compromissos, de fato, sem saber como vai ser a engenharia para reduzir a inflação e manter juros baixos, etc., é difícil de imaginar como isso vai se dar na prática. O programa contém algum elemento que dê uma segurança para quem o lê e dizer, bom, isso é mais do que uma promessa, porque eu estou vendo aqui que tem uma fórmula objetiva que vai me dar esse resultado no final, ou não? O Eduardo, né, a gente tem sempre que se reportar a ele, principalmente nesses temas macroeconômicos, né? E acho que a história dele é uma história de muita coragem mesmo. Ele era uma pessoa que é corajosa, arriscava. E, vamos dizer, no meu caso especificamente, que passei a conhecer o Eduardo agora, e acho que o que ele trazia para as pessoas era o resultado dele em Pernambuco. Claro, Pernambuco é um estado muito pequeno, obviamente que é completamente outra relação em relação ao Brasil. Mas era isso que a gente acreditava também, entendeu? Porque em Pernambuco ele conseguiu realmente virar a história de Pernambuco em termos de desenvolvimento econômico. E o que ele falava também, ele passou a falar isso ultimamente, é que falava, todo mundo pergunta de onde eu vou tirar o dinheiro, os recursos para a educação integral de ensino médio, para o passe livre, que custa 12 bilhões, o ensino integral custa 20. E ele falava a questão, bom, e os 50 bilhões da energia que agora vai ter que ter pelo rombo que aconteceu? E cada taxa Selic que aumenta 0,5, que significa 15 bilhões na dívida. Enfim, essa era a fala dele, né? Eu não sei como a Marina vai construir essa narrativa. Então, exatamente. Mas essa era a fala do Eduardo. Então, da onde ele vai tirar o recurso? E ontem eu estava tive uma conversa com o Dr. Jorge Gerdau, que era um admirador do Eduardo Campos, né? E ele deu vários números que eu não vou saber agora capaz de repetir, de como o Eduardo conseguiu fazer mais com menos recurso, entendeu? Em Pernambuco. Em Pernambuco, exatamente. Então ele deu vários exemplos, né? Que, sei lá, não vou conseguir lembrar de nenhum, mas pela admiração que ele tinha pelo Eduardo, ele falava isso. E era a fala do Eduardo. Então, assim, o que a gente... eu sou mais racional, né? Não venho dessa área política. Então, assim, a minha confiança era nisso. E ontem, por coincidência, tive essa reunião e o Dr. Jorge um pouco que confirmou espontaneamente isso. Jorge, né? Gerdau ou colaborou um pouco no programa? Não. Mas ele se disponibilizou todo o material do Brasil Competitivo para nós, já tinha disponibilizado para o Eduardo, mas disponibilizou para o Aécio também. Né? Entendi. Então, ele ontem disponibilizou para mim e para o Maurício. Tem uma dúvida em geral no establishment mais, né? Que a discussão ainda não chegou, ainda não está tão presente em toda a população, sobre a capacidade administrativa de Marina Silva. Por quê? Eduardo Campos foi governador de um estado, que não é o maior estado do Brasil, mas um estado relevante no Nordeste, por 8 anos. Então tem uma experiência administrativa. Marina Silva não tem uma experiência dessa natureza. Como ela vai responder ao longo da campanha a essa questão?
Olha, eu acho que é muito relativo, né, Fernando? Porque hoje nós temos uma pessoa, uma presidente, que o perfil dela é um perfil de gestão, pragmático, racional, talvez oposto da Marina, as qualidades de ambas, né? E o resultado que nós temos é bastante insatisfatório, né? E toda esta fala da Dilma com o PAC de gestora, eu acho que ela se desfez ao longo de 4 anos, e mesmo no PAC, vamos dizer, em termos de Brasil, com certeza, e em relação ao PAC também, os números também de entrega do PAC são muito abaixo, né? Então, eu acho que isso é muito relativo. O Fernando Henrique tinha muito pouca experiência de gestão também, e o Lula, acho que nenhuma, né? Menos ainda que Marina foi por quase 8 anos, 7 anos, ministra do Meio Ambiente, além de senadora e tudo isso. Então, eu realmente, eu entendo que o mercado se preocupe, obviamente eu entendo perfeitamente. Aí a complementariedade Eduardo e Marina era uma coisa muito bacana, muito boa, mas isso para mim realmente não é um problema. Por que não é um problema? Pelos exemplos que eu dei anteriores, e porque eu acho que o presidente da República, a principal qualidade dele é a liderança. A principal qualidade dele é ter uma visão política interessante. Só voltando ontem com o doutor Jorge, ele fala, nem era em relação à Marina, tá? Ele falando que técnicos bons nós temos no Brasil, não faltam técnicos bons. A questão é ter como você pode ter um olhar técnico com uma visão política. Ele falando do Brasil em geral, da experiência dele em vários estados, municípios e tudo isso, né? Mas ele não estava nem se referindo à Marina aí. Então, eu acho que a principal qualidade do presidente tem que ser competente, lógico que tem que ser competente, mas tem que ter uma visão política e tem que ter uma visão, uma liderança, tem que saber escolher as pessoas certas, né? Tem que saber escolher. E aí a Marina, diferentemente do Eduardo, e cada um com seu estilo, a Marina é uma pessoa que trabalha em equipe, né? E ontem isso também nessa conversa com a coordenação, entendeu? O Eduardo era uma pessoa muito mais centralizadora, que interferia dentro da forma dele. A Marina é uma pessoa de equipe. Vai ser necessário, talvez, ou desejável, que no lançamento do programa a Marina faça uma síntese de compromissos nessa área mais macroeconômica, a respeito de inflação, autonomia do Banco Central, e sintetize, enfim, para os agentes todos econômicos como seria um governo dela? Talvez seja importante. Vamos estar começando a trabalhar amanhã, Maurício e eu, sobre como a gente vai fazer o lançamento, e nós estamos querendo pegar, né, ressaltar os principais pontos, os pontos mais importantes do programa. Não pensamos ainda, não sei se nós vamos fazer alguma conversa específica sobre economia do programa. Porque uma coisa é estar no programa, claro, e a outra é ela que antes até dizia, olha, eu não concordo, por exemplo, totalmente com a autonomia, mas o consenso, Eduardo é o candidato claro, a presidente, etc. É isso aí. Agora mudou. Agora ela é a candidata a presidente. O programa foi muito conduzido pelo que pensava na área macroeconômica o Eduardo Campos. Nesta área. Nessa área aí, por exemplo, sim, que é muito cara aos agentes econômicos sem todos. Dúvida. Né? Controle da inflação, autonomia do Banco Central, ajuste fiscal. Eu acho que, sem dúvida, ela terá que falar isso e vai assumir, né? Mas talvez não tem chance de recuar nesses pontos? Não tem. Não tem pela Marina, a consistência da Marina. Meta de inflação mantida, com redução, autonomia. Isso não vai ter, porque ela vai assumir os compromissos do Eduardo. Ela vai assumir, ela já até pediu para a gente levantar todos os compromissos que ele fez, né, todas as falas dele, todos os que estão no programa. Vocês chegaram a mencionar um pouco sobre esses temas mais econômicos com ela, né? Agora não. Não ainda. Mas não deu tempo, Fernando. É uma loucura tudo, né? Ainda mas você está segura de que ela vai assumir? Certeza, isso certeza. E eu acho que o principal também, né? Acho que as pessoas que estarão, o mercado visualizando, pessoas que estarão ao lado dela é que vão dar muito mais essa segurança ou não.
ela já tem vários economistas que sabem, mas eu acho que terão outras pessoas mais operadoras, né? Então, eu acho que tem Janete, André Lara Rezende, Eliana Cardoso, Zé Elida Veiga. Essas são economistas que eu entendo pelo olhar do mercado, e até porque eles se colocam dessa forma, eles têm mais um olhar acadêmico mesmo, né? Mas são economistas que não têm uma visão heterodoxa, quer dizer, são economistas que têm uma visão dentro desses conceitos que estão no programa. Então, esses economistas que estão respaldando a Marina são economistas que vieram com a Marina, nem são economistas que eram ligados ao Eduardo, né? Então, eu acho que eles já dão um certo aval para o mercado, embora eu entenda que não seja suficiente, porque eles são mais teóricos. Eu acredito que ao longo da campanha nós vamos ter outras pessoas que estarão se aproximando, que são mais, vamos dizer, operadores. E ela própria, a candidata Marina Silva, talvez fazendo uma declaração um pouco mais específica a respeito desses pontos. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Ainda pulando agora a economia, tinha ainda em economia, taxação a grandes fortunas. Esse tema vai fazer parte do programa ou era só uma ideia? Olha, ele esteve no programa, saiu do programa, mas o Eduardo fez uma declaração. Fez. Pois é, então eu acho que ele não voltou para o programa porque ele tinha saído. Mas isso é bem do Eduardo, que ele vai se... Então, vamos dizer, é um tema que está aí, não está no programa. Não está. Não está, mas eu acho que certamente será discutido Marina, pela sociedade. Acho que não. Mas pela sociedade brasileira. É um tema que, se nós vamos falar de reforma tributária, nós vamos tocar isso será inexorável, que será um tema... Para mais adiante. Agora, eu não sei como ela vai fazer, porque como ela está fazendo o levantamento de todas as falas do Eduardo, eu não sei como ele falou disso, eu não sei qual será a posição dela. Tinha um tema sempre recorrente sobre política, que Eduardo Campos falava, que era contra a reeleição, mandatos de 5 anos coincidentes para todos os cargos executivos e legislativos. Isso está no programa? Está, explicitamente desta forma. Isso era um desejo muito dele. Marina também abraça a causa? Não, Marina contra a reeleição completamente. E mandatos de 5 anos? Sim. O próximo, né? Se caso ela seja eleita, não o dela, mas o próximo. Sei lá, isso eu nem sei. Eu sempre fico pensando como é que vai fazer essa conta, mas não sei. Agora, você sabe que uma vez Eduardo Campos falou isso aqui até, e eu perguntei, mas o senhor está propondo que o Brasil tenha menos eleições? Até ali você escreveu sobre isso. Porque o Brasil tem eleição a cada 2 anos, e o senhor está dizendo que nós vamos votar menos, vamos votar só uma vez a cada 5. Aí ele falou que não, isso não era... Enfim, não respondeu muito isso daí. Qual que é a sua opinião sobre isso? E Marina tem uma opinião? Eu lembro que eu li sobre isso que você escreveu, né? E eu acho que não é por aí. Por quê? E aí talvez a Marina personifique, se o Eduardo personificava muito o macroeconômico, a Marina personifica muito a nova política, né? E ela também sempre fala... várias conversas dela que eu já vi uma vez, ele estava com o mercado financeiro antes de ser vice. Eu disse, mas qual que é a principal reforma que a senhora fala? Qual a primeira? Ela fala a reforma política. Sem ela nós não vamos, tudo mais vai estar emperrando e tal. Então essa concepção de uma nova política, que é um termo muito vago, que está em construção no mundo, né? Ela traz embutido uma maior participação da sociedade ao longo dos anos. Não, assim, a questão formal da eleição é um aspecto, claro, talvez o mais importante. Mas está implícito que ao longo dos anos os cidadãos teriam muito mais possibilidade de participação. Participação virtual, via diferentes ferramentas que existem hoje. Isso está no programa? Está. De que forma será essa participação ao longo do mandato de uma eventual presidente Marina Silva? Ele está no programa. O primeiro capítulo é sobre política, Estado, papel do Estado e democracia, né? Mas também ao longo do programa isso vai se repetir na questão de inovação, na democracia digital, né?
Então, assim... Mas é por meio de consulta direta? Como que seria essa participação? Eu acho que tem isso, no programa está explicitado outras formas, apoio a outras formas de participação. Plebiscitos, esqueci o nome. Consulta popular, referendo? Referendos, exatamente. Referendos e tudo isso, mas isso está explicitado, tá? Mas eu acho que também ao longo, e principalmente no primeiro capítulo, esta nova forma de participação mesmo, que muito que os jovens estão fazendo, mas todos esses vários aplicativos, essa questão que também era muito forte da transparência, então, de poder estar trabalhando com transparência nas contas públicas, acompanhando, enfim, é romper, eu sei que parece muito idealismo, e como, imagina, romper com isso e tal. Hoje a gente sabe que, embora tenha lei de transparência das contas públicas, ninguém consegue entender o que se passa, com raras exceções de alguma secretaria ou ministério. Mas tem alguma ferramenta descrita objetivamente sobre a maior participação popular que haveria? Como seria alguma ferramenta? Não tem, mas tem uma discussão, uma análise sobre isso, entendeu? Que seria desejável ter mais plebiscito, referendo? Isso está explicitado, mas assim, eu acho que mais do que isso, Fernando, acho que tem esta forma de estar realmente tendo uma maior participação através dos diferentes aplicativos que tem hoje, né, disponíveis e que acessam, né? Eu acho que é impressionante. Enfim, eu que trabalhei muito com jovens em periferia e na zona leste da cidade de São Paulo, é uma realidade completa hoje nas periferias, né? Toda essa mobilização, tudo isso, e essa possibilidade de ser usado de uma forma política também. Então, vamos ter só um momento de eleição, mas nós vamos ter muito mais participação, né? Eu acho que, e eu acredito que uma maior escolaridade da população, no meu entendimento, junho de 2013 também está muito ligado com isso. Não era só a Vila Madalena que esteve nessas manifestações, estou falando do caso de São Paulo, né? Mas foi muito desses jovens primeira geração, que fizeram faculdade com todas as restrições e precariedades e que percebem que o ensino deles, ou a faculdade que eles fizeram, ou o ensino médio, não é suficiente para o emprego que eles desejam, né? Essa democracia mais direta, não sei como poderíamos chamar. Mas com respeito aos partidos, isso é óbvio, entendeu? Não é que é uma posição alternativa ao sistema político, mas é que esse sistema político no mundo, quer dizer, é um sistema político, eu sou socióloga, né? Que ele foi cunhado no século XIX, realmente ele não dá conta, porque é difícil, que eu acho que nós estamos numa transição e não está claro como será a nova forma de participação, mas é um momento no mundo de discussão desse sistema, né? Porque uma das dúvidas que existe a respeito da eventual eleição de Marina Silva é como ela poderia lidar com o Congresso Nacional, sim, visto que a coligação é formada por partidos pequenos, visto que Eduardo Campos falava, e ela também fala sobre não se aliar a determinados grupos políticos, ocorre que esses determinados grupos políticos são muito preponderantes dentro do Congresso e aí sempre se imagina haverá um impasse. Então, como é que resolve isso? Então, eu vou de novo, né, eu vou reproduzir a fala que era também do Eduardo, mas da Marina, e que pode ser vista como uma fala utópica, mas assim, é a coragem para mudar mesmo. Nós acreditamos que é possível fazer diferente e que tem que ser feito diferente, e que isso não vai ser feito do dia para a noite, né? Mas em um primeiro momento? Para não haver uma paralisia. Vamos dizer, teve um Itamar Franco também que teve problemas, né? Eu acho que num primeiro momento, certamente, primeiro, o PSB é um partido que não é tão pequeno assim, não é um partido nanico, né? Então, é muito mais do que a Marina se tivesse a rede sozinha, essa pergunta era mais complexa do que ela é com o PSB. Você tem as alianças, algumas alianças já com o PMDB.
E a Marina aposta nisso e que o Eduardo também apostava. Ela tem certeza que que muitas pessoas do PSDB e do PT vão estar fazendo parte desse governo. E que dentro do governo, no executivo. Agora, na Câmara, eu acho que vai precisar muito diálogo mesmo. Aí eu acho uma pessoa como o Beto, e como tinha uma pessoa como o Eduardo também, vai ser fundamental, né? Uma pessoa como o Beto, que é uma pessoa do diálogo. Beto Albuquerque. Beto Albuquerque, uma pessoa do diálogo, uma pessoa que sabe transitar nas diferentes partidos. Uma pessoa como Walter Feldman também, que tem experiência na Câmara, e a gente está apostando... Sabe a dúvida que a gente tem, né? Fala. É que você vai ter bons articuladores dentro do Congresso, digamos. Eles vão ter trânsito e vão conversar. Só que no plano dos partidos dentro do Congresso, tudo funciona muito na base das alianças formais. E das bancadas específicas. Exato, né? E daí tem a bancada grande do PMDB, digamos, que vai dizer, olha, evangélicos, a bancada vou apoiar o governo Marina Silva, se Marina vencer. Mas eu quero ter um ministério, Ministério dos Transportes, porque eu quero participar do governo. Você acha que esse tipo de negociação é viável num governo Marina Silva? Eu acho que não dessa forma. Seria acho que como? Não dessa forma. Eu acho que a Marina vai negociar e vai discutir em termos de programa. Se o partido se comprometer com o programa de governo, eu acho que isso vai ser, a discussão vai ser, né, dentro dessa linha, né, do partido de governo. E daí você acha possível um partido dizer, eu concordo com o programa da presidente Marina Silva, e daí participa do governo? Mas aí eu acho que vai ter que discutir, essa discussão vai ter que entrar, no caso, você dando o exemplo de transporte, vai ter que entrar, olha, a nossa proposta de transporte é isso, assim, desse jeito, como que o partido vai se colocar em relação a isso. Eu tenho certeza que será assim, certeza. É claro que isso não vai mudar, tem um dado de realidade que a gente não vai achar que isso vai mudar de um dia para a noite, porque não é possível, mas, de novo, eu insisto, né? A Dilma hoje tem uma coligação enorme, tem 12 minutos na televisão e não consegue aprovar muitos dos projetos de lei dela, de programas que ela quer aprovar. Então, eu acho que não é só por aí, né? Não é só por aí. Eu acho que é possível uma nova forma de acordo. Claro que tem que ter acordos, faz parte da política. A política, eu falo, a Marina é uma política antes de qualquer outra coisa. Ele porque é frágil, porque é isso, porque não gosta, porque é religiosa, porque não sei o quê. Marina é uma pessoa política, o olhar dela, e eu vejo isso muito porque eu não sou, né? Eu não venho dessa área, então para mim é muito claro enxergá-la dessa forma, porque toda a decisão dela, as falas dela, tudo isso é dentro de uma visão do político. E quando ela insistiu na criação da rede, é porque ela acredita na reforma política como a primeira reforma, é porque ela acredita que é por aí. Se não passar pelo político, nós não vamos mudar. E você acha, então, que claro, imagino que dirá que sim, mas as pessoas enxergam muito um início de governo Marina Silva um pouco relacionado a uma possível paralisia do governo, dificuldade política, em que as coisas vão ficar totalmente paradas no país por um tempo. Você acha que esse risco existe? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Enfim, depois de tudo que aconteceu, tudo pode acontecer, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico brasileiro absolutamente inédito. Claro que teve outros momentos importantes, mas talvez com a mídia, com tudo isso, potencializa muito mais esse momento, né? Mas ontem a Marina falou uma coisa que eu também não tinha pensado, mas me fez sentido. Ela começou a fala dela ontem, quando ela começou a ler, né, que entre várias outras coisas, toda a homenagem que foi feita pela sociedade brasileira e a comoção que criou a morte do Eduardo, embora a maioria das pessoas nem o conhecessem, foi uma demonstração de que as pessoas
tem um respeito pela política, quer dizer, não é que ninguém quer saber de política, que política não faz parte da vida, que rechaçam a política, mas que quando se apresenta uma liderança política, essa liderança política ela é homenageada de uma forma absolutamente de uma comoção nacional. Então, que as pessoas, a importância disso. Então, estou querendo dizer isso para te dizer que, assim, eu acredito que isso tudo que aconteceu com a morte do Eduardo, que todo mundo está fazendo análise, nós estamos respondendo às manifestações de 2013. Então, essa governabilidade, eu acho que ela vai existir como ela existiu, ato contínuo depois do movimento. Se votou e se aprovou, sei lá quantas medidas que estavam engavetadas que de uma forma de pressão. Então, eu acredito que isso vai levar a uma governabilidade. Num primeiro momento, é lógico que isso depois vai depender da capacidade da Marina, caso eleita, e de sua equipe, de conseguir manter isso. Entendi. Quais foram, na sua opinião, os principais erros do governo Dilma Rousseff? Olha, não sei eu acho que, assim, na minha visão, eu votei na Marina em 2010, obviamente, fiz parte da campanha, mas quando a Dilma assumiu, eu, como muitas pessoas, eu acho, falei, nossa, eu fiquei com uma esperança, achei que foi uma coisa, aquela posse dela, foi uma coisa digna, as primeiras falas. Então, acho que os primeiros meses eu tinha mudado a minha percepção em relação a ela, achando que realmente ia ser um governo que ela ia acontecer. E aí, ao longo do tempo, no meu entendimento, assim, a principal problema do governo Dilma é a questão política mesmo. Eu acho que ela tem uma incapacidade de ouvir, né? E ela tem um discurso absolutamente irracional de uma gerente, gestora, mas que é bom ser gestora, não é ruim, mas a gestora tem que ter uma liderança, e eu acho que ela não tem essa capacidade política. E ao não ter essa capacidade política, não ter uma capacidade de ouvir e de agregar as pessoas, ela desagrega. E ela não tem, essa centralização e falta de uma visão política, no meu entendimento, faz com que ela queira estar em todos os ministérios. E impossível ela conseguir gerir todos os ministérios e fica fazendo coisas erráticas e sem planejamento, enfim. Então, aí eu acho que são essas as principais dificuldades. A incapacidade política, não consegue, uma incapacidade de ouvir. E de liderar, se diz. E de liderar, exatamente. Eu li uma declaração sua dizendo que Dilma tem um perfil com características masculinas, uma frase sua, e que Dilma não traz uma síntese do feminino com o masculino, e basicamente que Dilma reproduz um modelo masculino dentro do governo. O que você quis dizer com essas observações? Então, eu acho que no século XXI é o século do novo. É um século que está nos colocando o desafio de construir uma nova sociedade, né? E eu acho que a construção de uma nova sociedade é um olhar muito mais feminino, né? A mulher é que dá a luz aos novos. E esse olhar feminino, ele tem que ser diferente. Ele não é o mesmo olhar do masculino. Ele tem que saber equilibrar o masculino e o feminino. Todos nós temos o masculino e o feminino, né? Então, é um olhar, é uma visão e uma ação e uma atuação, não é só o olhar, né? Mas é uma atuação onde você tem que saber ouvir, você tem que saber acolher, você tem que saber ser criativo, saber lidar com os diferentes e com o inusitado, e saber acompanhar e saber cuidar disso, ao mesmo tempo que tem que ter muita firmeza. Não é uma coisa mole, chorosa, não. Muita firmeza, muita determinação. Enfim, você tem que ter esses equilíbrios. Eu acho que a Dilma reproduz uma liderança masculina, né? Uma liderança
Claro que tudo isso é radical, óbvio, né? Eu acho que um bom líder tem que ter sempre dos dois, esses dois mecanismos. Então, um pouco nessa direção. A Dilma é aquela pessoa dura, que bate na mesa, que briga, que fala, que eu vou fazer, vou acontecer, eu sei. Isso é no estereótipo, é uma liderança muito mais patriarcal, né, do masculino, do coronelismo brasileiro, do político tradicional que resolvia tudo sozinho e tal. Acho que nesse caso as atitudes e a forma de governar da presidente evocam uma forma de governo antiga, é isso? É isso, é isso, é isso. Tem uma crítica que se ouve sobre Marina Silva, muito recorrente, que é a seguinte: Marina Silva foi incapaz de fundar um novo partido quando decidiu que ia fundar um novo partido, porque deixou para fazer muito em cima da hora. Como é possível que alguém que quer fazer um partido e não consegue, vai conseguir governar o país depois? Bom, eu acho que também foi amplamente divulgado e discutido e analisado. Acho que primeiro todo o processo que foi da criação da rede. Então, um ponto que eu acho que é verdadeiro é que foi muito em cima da hora. Foi assim, no tempo limite. Exato. Então, esse é um ponto realmente. Bom, por que não foi antes? Foi antes porque a Marina não queria sair do PV e entrar numa outro partido sem saber qual era aquela base. Ela sempre falava, eu não posso pular no escuro. Nós temos uma base para criar um novo partido, porque não era, tinha uma base do PV que não se confirmou. Então, era preciso construir essa base. Sempre ela falava também, o PT tinha a base de todos os movimentos sindicais, era uma coisa muito concreta. Outro mundo, em outro momento, porque hoje no movimento sindical nem é tão base mais. Mas precisava se consolidar uma base que tornasse possível a criação do partido, porque justamente outros partidos que não têm base nenhuma, zero, se criaram. Pois é. Mas se criaram na base burocrática, não era o que a Marina queria. A Marina queria criar um partido orgânico, que foi o que acabou acontecendo, embora não acontecendo. Quer dizer, é um partido orgânico porque ele tem diretórios em todo o país, ele tem uma militância, mas ele não se concretizou na questão burocrática que os outros concretizaram. Então, assim, o único ponto que eu concordo aí é a questão do tempo. Deveria ter sido antes, mas quando tiveram essas condições que eu estou te falando da criação orgânica, de se pensar que existia mesmo, que era um partido, que estava representando e não era apenas um papel burocrático. Então, daí a demora. Depois, se não fosse toda a, vamos dizer, uma certa dificuldade que foi colocada nos diferentes cartórios, né, que foi obviamente essa dificuldade óbvia política que aconteceu, a rede teria se viabilizado, como outros partidos se viabilizaram de uma forma burocrática, sem nenhuma militância, sem ter nada de orgânico. Então, aí a única questão que eu coloco é a questão do tempo, mas e que realmente foi uma perseguição política, entre aspas, que aconteceu em relação à Marina. Clara e óbvia, com a lei que a Dilma queria aprovar, enfim, era muito óbvio isso, né? A rede está em formação ainda, enfim, em algum momento vai ter o seu registro definitivo como partido político, e pelo que eu entendi, ficou acordado que todos os acordos entre Marina e Eduardo serão honrados, e Marina sempre disse que quando a rede estivesse pronta, se filiaria à rede. E nesse caso, ela sendo presidente da República, se for eleita, isso também ocorre? Eu não sei te dizer, ela até fala no texto, né, de um futuro improvável, não é improvável, enfim, imponderável, não sei, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Isso continua sendo a fala dela no sentido de que ela pertence à rede, mas ela foi acolhida, o Eduardo sempre, em todos os momentos, sempre considerou a rede como um partido, né?
Não sei, já até me falaram que o presidente não pode mudar de partido, nem sei se tem. Do ponto de vista legal, um presidente, um deputado, um senador, enfim, todos, quando são eleitos por um partido, tem que ficar nesse partido até o final do mandato, porque Então, a Justiça já disse que o mandato pertence ao partido. Então eu acho que é isso, talvez isso, não sei, não, quer dizer, para te responder, não sei, acho que ela continua falando que ela é rede. Ontem até se falou, não, de repente se constrói um terceiro partido, que a rede se funde, não sei, acho difícil, mas enfim. Houve essa discussão ontem? Não foi nenhuma discussão, acho que se falou aqui, nem sei se foi algum jornalista, não sei, alguém falou isso, ou nem sei lá. Quer dizer, eu acho que está tudo em aberto, vou te dizer, eu acho que está tudo em aberto, ela não quer deixar de manter a identidade rede, mas também de um compromisso muito sério dela de fortalecimento do PSB, né? E ela está levando isso. Em 2012, pelo que eu vi, você apoiou o Fernando Haddad na campanha para a Prefeitura de São Paulo. Fernando Haddad, que é prefeito de São Paulo, do PT. Isso. Agora, enfim, você está ajudando no grupo da Rede, Marina Silva. No Brasil, isso é quase que uma praxe. As pessoas, em geral, escolhem pessoas em quem elas desejam votar, e menos os partidos. Agora, esse tipo de tradição é boa para o Brasil, votar em pessoas e não em partidos? É uma questão, né? Eu cheguei à conclusão que já faz algum tempo que eu votava em pessoas, né? Eu fiquei fazendo uma retrospectiva dos meus votos e que há muito tempo eu votava em pessoas. Eu acho que, vamos dizer, de novo, eu como socióloga, fiz até mestrado em ciência política, diria que não, que eu aprendi sempre a importância dos partidos, o fortalecimento dos partidos. E eu acredito em instituições também, né? Acho que isso também, na minha vida, na educação, sempre procurei fortalecer as instituições de qual eu pertencia e as várias que eu fiz parte de conselhos. Então, eu acredito na institucionalidade. Mas eu acho que no Brasil, e talvez, de novo, não é só no Brasil, no mundo, os partidos não estão respondendo aos desafios da sociedade contemporânea. Então, acho que algumas pessoas estão. Então, de novo, nós temos que passar por uma reforma política, e eu acho que o mundo vai passar por algumas reformas também nessa visão do político, mas no Brasil, com certeza, porque a gente ainda tem, incrivelmente, porque não é só no Nordeste, não é só no Nordeste, é em São Paulo, é em Brasília, em qualquer lugar, no Brasil todo, a gente ainda tem uma forte influência desse patrimonialismo. Enfim, quando eu vejo a Zona Leste de São Paulo, você está ali no território, é impressionante aquele território fatiado pelos diferentes vereadores. Isso é uma coisa muito cultural, né? Para mim foi quando eu comecei isso em 2005, foi um susto quando eu vi que as lideranças comunitárias preferiam muito mais estar dependendo e na mão dos vereadores do que pensar em fazer projetos que ele tivesse que prestar contas e recebesse um recurso. Eu preferia estar na mão do vereador, que eventualmente iria lhe fazer um favor, mesmo que fosse intermitente esse recurso para tocar a creche, para tocar o que fosse, do que fazer isso. Mas isso foi mudando, viu? Isso foi em 2005, o que me assustou muito. Mas hoje, esse trabalho, não é que não existe isso não. Obviamente que existe, mas já mudou bastante. Sim, enfim, estou falando de uma coisa muito micro e minha, tá? Minha no sentido da experiência, mas eu acho que é uma experiência reveladora, porque isso aí, de novo, então essa experiência na Zona Leste, em 2005, internet, juventude, pensar em universidade, é um negócio distante. A USP Leste estava lá, eles nem sabiam que existia a USP Leste. Hoje isso é outro mundo, eles estão entrando nas universidades, eles estão conectados, a população participa de fóruns de reivindicação, vão às secretarias, não todo mundo, mas mudou, entendeu? Então eu acho que existe um processo de mudança, que não é fácil, que não é nada de estudo, mas existe um processo de mudança. Então, voltando à tua pergunta inicial,
Talvez a resposta não é bom para um país ter votar em pessoas, mas eu acho que nós precisamos reformar os partidos para que os partidos possam ter mais credibilidade e você ter pessoas. Mas eu acho também, Fernando, agora pensando, porque nunca tinha pensado especificamente sobre essa pergunta, mas eu penso também que hoje o olhar contemporâneo hoje não é mais daquela coisa que você casa com o partido a vida inteira, né? Quer dizer, essa coisa mais difusa, mais nem para o bem ou para o mal, não é um juízo de valores, mas essa, vamos dizer, essa visão hoje, ou essa atitude hoje de que você não tem mais, você entra num emprego e fica 30 anos naquele emprego, você não tem mais aquela lealdade com a empresa, aquela lealdade com o partido, você... o que a Marina, no caso da Marina, chama muito o ativismo autoral. As pessoas querem ser protagonistas, querem passar, não querem ficar presas numa caixinha. Então, não sei como seria isso, entendeu, hoje. Acho que tem que ser diferente. Com a Marina, candidata a presidente, como vai ser a arrecadação de fundos para a campanha? Na sua avaliação, vai ser melhor ou pior do que estava sendo com o Eduardo? Vai ser melhor, com certeza. Ah, é? Por quê? Porque a gente já está vendo isso. É mesmo? Eu fiquei até chocada, para dizer bem a verdade. Mas conta, por quê? Não vou te dizer porque eu não sei, não está concretamente, mas o que eu quero dizer é assim, acho que o pragmatismo, né? Saiu a primeira pesquisa. Pelo fato de ela ser mais competitiva, pelo menos nesse momento, do que estava sendo Eduardo? Pela pesquisa, só por isso, não por ela. Não, claro que é por ela, mas... Então, acho que já tem vários... Houve um aumento de... A procura, mas a gente ainda nem se montou. De possíveis doadores. Isso. Ah, é? A campanha está superavitária ou deficitária? Não sei te dizer. Olha, isso é outra coisa, assim, que realmente... eu apoiei muito o Henrique Costa, que era o tesoureiro do Eduardo, quer dizer, ele era um arrecadador, sei lá, gosto muito dele, ele certamente irá continuar. Mas, assim, na indicação de nomes, às vezes fazer um telefonema para falar, para ele ir lá, mas não participei de nada, não tenho ideia. Nem ninguém tem da rede, nós não temos nenhuma ideia, nós nunca participamos disso. A resposta inicial foi Agora, várias pessoas da rede receberam telefonemas de pessoas, empresas que estão interessadas em fazer a doação. Olha que interessante. Se Marina Silva vier a ser eleita presidente da República, você, Neca, gostaria de ajudar participando do governo? Algum cargo? Então, assim, a gente ninguém discutiu o cargo, ainda mais com a Marina, nem se coloca isso, nem nada. Mas eu certamente estarei ao lado dela. Não sei como, mas certamente estarei. E se ela te convidar para participar em algum cargo, você, enfim, estaria à disposição de ajudar? Estaria à disposição. Neca, a sua família, a família Setúbal, é acionista do Banco Itaú. O Banco Itaú tem relações com o governo, como qualquer grande banco tem. O Banco Itaú, inclusive, neste momento, neste ano aqui, teve uma autuação com Receita Federal e recorre um valor altíssimo, quase 19 bilhões de reais a multa. E isso vai continuar, porque um banco tem pendências com o governo. Claro. No seu caso, se você vier a participar do governo, teria um conflito de interesses? Eu acredito que não, porque eu sou acionista do Banco Itaú, logicamente faço parte da família, mas eu nunca ocupei nenhum cargo no banco, nem no Itaú Social, eu nunca participei. Eu participo do Conselho Consultivo, que não é nem deliberativo. Então, acho que eu nunca tive um cargo no governo e eu acho que não. Mas é interessante, né, Fernando, que outro dia eu estava com meus irmãos e a gente estava conversando, pensar, olha que o Brasil foi outro Brasil. Pensar que, primeiro, meu pai foi convidado a ser presidente do Banco Central, né? Ele não aceitou, foi na época do Figueiredo, mas imagine que conflito de interesse, né, que seria. Mas se passava naquela época isso. E ditadura. E outra coisa, ele participava e depois ele não, porque ele saiu da presidência do banco, não sei,
Mas o Zé Carlos Moraes de Abreu, que era o presidente do banco, participava do Conselho Monetário Nacional. É outro mundo, né? É verdade, outro mundo, é quer dizer. Enfim, isso é que era conflito de interesse real, né? Escuta, o Banco Itaú, me refresca a memória, em 2010 contribuiu para campanhas e para a campanha da Marina? Olha, eu li ontem isso nesse artigo que você se referiu, que contribuiu com 1 milhão, mas eu nem lembrava, nem sabia. Deve ter contribuído com muito mais para a Dilma e para o Serra, mas também não sei. E nesse ano você tem informação sobre se o Banco Itaú vai contribuir? Não sei, eu imagino que já tenha até contribuído, mas eu não tenho certeza. Eu acho que já contribuiu. Na conversa com seus irmãos, esse assunto não vem à mesa? Porque o banco sempre, como banco e como o Itaú, como todos os demais bancos, contribui normalmente com todos os candidatos, né? Isso é uma questão aberta. Então, como foi em 2010 e como, não sei se já foi esse ano. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, só falta concluir o julgamento para impedir que empresas de qualquer ordem, bancos ou não, doem para políticos e para partidos. Na sua avaliação, é uma boa providência? A minha pessoal, tá? Sempre foi, inclusive na rede, que era uma discussão, muitos queriam que não tivesse, que fosse pessoa jurídica não pudesse doar. A minha pessoal sempre foi de ter um teto. Porque eu acho que se não mudar outros pontos, você dá muita margem ao partido principal, no caso agora, hoje, o PT. Se não tivesse empresas nem nada, era só um fundo partidário. Né? Então, eu acho que tem que ter financiamento público de campanha. Eu acho que tem que mudar. Eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo, assim, o tamanho dos custos da campanha, completamente desproporcional, todas as campanhas. A gente, em 2010, fez uma campanha pobre e, enfim, agora eu também acho que é outro momento, outro tudo. Também vai ser muito menor do que as outras campanhas, mas, de qualquer jeito, é muito dinheiro e eu acho um absurdo isso, de ficar na mão das construtoras, dos bancos, de tudo, entendeu? Acho que não faz o menor sentido. Então, na minha opinião, devia ter um teto para pessoa jurídica, um teto, já tem, mas é um teto altíssimo, né? 2%, sei lá, do faturamento. Devia ter um teto muito mais baixo, não sei quanto, mas isso é a minha pessoal. Isso vai estar no programa de governo? Vai estar de mudar o financiamento de campanha, isso está no programa de governo. E daí, no caso, no programa, mas não está especificado, não está detalhado. Por quê? A gente discutiu muito isso. Não é uma reforma política nossa, é uma reforma política da sociedade. A gente colocou alguns pontos, esses que eu estou te falando, que norteariam uma posição do PSB, Rede e coligação, os demais partidos, na direção do que a gente entende como uma reforma partidária. Agora, você teria que construir isso ainda. Construir isso. Inclusive, não tá, porque não tínhamos um consenso em relação ao voto distrital misto e tal, isso não aparece. Neca, como é a tua relação hoje, pessoal, com a Marina? É muito próxima. Eu acho que desde 2010 a gente construiu uma relação muito próxima e embora, enfim, que a gente conversa, né, histórias diametralmente... Vocês se falam por telefone, com que frequência? Sim, quase todo dia. Quase todo dia. A gente se fala por telefone bastante. E isso nasceu porque vocês não se conhecem há muitos anos, não? Desde só de 2010, 2009. Porque eu sou muito ligada ao Oded Grajew, ao Guilherme Leal. O Guilherme eu conheço desde a adolescência. E foi a partir daí que eu participei do Movimento Brasil Sustentável, que lançou a Marina, enfim. O Guilherme falou, não, Neca, vem para a educação, você tem que vir, e foi aí. E foi uma relação que a gente teve uma identidade muito forte, as duas, com as vidas opostas, mas que acho que a gente tem valores, princípios, acho que a Marina tem essa capacidade, embora todo mundo fale que ela é intransigente, que ela não tem diálogo, mas ela é a pessoa que eu conheço que tem essa capacidade de conversar com o Roberto, meu irmão, e com os outros e todo mundo.
E eu acho que eu também tenho, Isso assim, de outro jeito. Porque vocês, me parecem, têm posições diferentes em relação a alguns temas, vários temas, não é? Você me parece uma pessoa, do ponto de vista dos costumes, mais liberal, ela Sim. menos, ela mais religiosa, Sim. ortodoxa, você nem tanto. Isso. E ainda assim nunca houve nenhuma divergência séria entre vocês, porque ao a gente contrário. tem a questão do respeito. E a Marina, no entorno dela, se for fazer uma questão, sei lá, tem mais um ou dois, talvez, que sejam evangélicos, tem agnósticos, tem católicos, enfim, tem de tudo. Tem pessoas de preferência, orientação sexual, outras, enfim. Ela tem essa capacidade, embora ela, como ela é muito consistente e tem alguns princípios fortes, ela sempre passa por intransigência, mas todo mundo que chega perto dela, o pessoal do PSB mais próximo, fala muito, nossa, que surpresa encontrar essa Marina, não é um papel. Isso, às vezes, essa capacidade de ouvir e ouvir todos os diferentes é muito bom, é um predicado. Mas ontem, quando a gente viu a reunião da rede PSB, que demorava e não terminava, etc., daí começou a se dizer, puxa, será que vai ser assim se tiver um governo de Marina Silva com essas reuniões intermináveis e as coisas não andando? Essas reuniões intermináveis não são só da rede e do PSB, né? Porque na verdade, foram duas reuniões. Tinha uma reunião que era rede e PSB, né, mas que começou às 11h30 da manhã e foi até às 3 da tarde. E a outra reunião era da executiva do PSB. Então, foram duas reuniões diferentes e vocês têm que ver que num prazo, em 7 dias, ter toda essa mudança, quer dizer, foi muita coisa em jogo e que se conseguiu construir em 7 dias, não é pouca coisa, né? Então, ter demorado das 11h30 às 8 da noite, até que não foi tanto para o tamanho da coisa. E pensando que, obviamente que tiveram conversas em Recife, mas a maioria das pessoas estava muito mal ali mesmo. Ninguém, claro, dizer que não teve conversa, articulação política, as equipes tinham que ter, porque tinha uma questão que tinha que ser resolvida até amanhã, né? Mas, se você for olhar os vídeos e tal, a maioria das pessoas estava lá, ali do lado, no enterro, no velório e tal. Então, não teve tanto tempo. Depois disso é que, a partir de segunda-feira, e o Dr. Roberto Amaral, uma pessoa muito tradicional, ele falou que ele só ia discutir isso depois, e a Marina também. Né, os dois nisso, os dois, vamos dizer, principais, é que só ia ser discutido depois do enterro do Eduardo. Entendi. Então, abertamente, só foi possível fazer isso a partir de segunda. Não foi tanto tempo assim. Maria Alice Setúbal, Neca Setúbal, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigada a você, Fernando. Tudo bem.